Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui na Igreja Batista Monte Hermão, em Teresópolis, para darmos continuidade ao nosso programa de discipulado. E nós estaremos hoje, assim, então, realizando uma aula iniciando a apostila número 2. Tivemos aí a apostila de número 1, na qual foi aplicada 4 aulas, e agora nós estamos com a apostila de número 2, onde também teremos 4 aulas. Então você que já está aí chegando, seja muito bem-vindo. Quero dizer para você que é sempre uma alegria para nós podermos estar falando a respeito da Palavra de Deus, poder também estar aprendendo a cada dia mais e poder passar um pouco daquilo que o Senhor coloca em nosso coração sobre a Palavra do Senhor. E esse programa de discipulado da igreja, ele tem sido algo que tem alcançado muitas vidas e tem feito a diferença no coração de muitas pessoas. Nesse momento em que nós temos vivido de pandemia, de isolamento, é um tempo em que você consegue tirar a sós ainda mais com Deus para poder estudar da sua palavra, para poder aprender um pouco mais ainda daquilo que Deus tem para você. Então eu quero orientar a você nesse momento. Se você de repente não fez, que faça, compartilhe com alguém nessa hora, essa aula que nós estaremos aqui introduzindo, iniciando. Compartilhe aí com algum familiar seu, se você quiser. Você que de repente entrou por acaso, seja bem-vindo. Você vai participar de uma aula agora, em onde eu tenho a certeza que o Espírito de Deus, que a presença do Senhor Jesus vai estar fazendo toda a diferença e você vai ter um direcionamento de aprendizado nesse momento para a honra e glória do Senhor. Quero estar orando com você antes de nós começarmos aqui a pensarmos um pouco a respeito daquilo que nós temos para esse dia de hoje. Quero orar com você nessa hora. Feche os teus olhos aí onde você está, curva a tua cabeça, vamos orar ao Senhor nesse instante. Deus, muito obrigado, nós te somos gratos por estarmos aqui para aprender, Senhor, da tua palavra. Eu quero te pedir nesse momento que cada um que tenha a oportunidade de estar participando nesta hora deste ensino que vai ser realizado, que venha ter a mente, o coração, ó Deus, aplicado a tudo aquilo que nós formos, ó Deus, falar aqui nesse momento. Teu Espírito Santo nos guie num caminho de entendimento da Tua lei, para que possamos aprender a cada dia mais que a Tua palavra é perfeita, que a Tua palavra é boa, que a Tua palavra é agradável, Senhor. Fica com cada um nesse instante e que esse ensino venha a produzir frutos em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. A lição que nós temos hoje é a lição de número 5, conforme eu falei desde o início, são 4 lições que vamos ter nessa apostila 2, como tivemos também 4 lições na apostila de número 1. E nessa lição de número 5, na parte 2, nós temos um tema que ele diz o seguinte: ser como Jesus significa anunciar a todos a mensagem de Cristo. Ser como Jesus significa anunciar a todos a mensagem de Cristo. Então, só de antemão já vai uma reflexão nesse momento. Se você tem o desejo a cada dia mais de ser como Jesus, você já sabe que você precisa anunciar a todos a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo. O nosso texto básico está em Mateus, Mateus capítulo 4, versículo 12 ao versículo 25. Eu quero estar lendo com você nesse momento o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 12 ao versículo 25. Vamos estar lendo nessa hora. Pegue aí a sua Bíblia ou o seu aplicativo de celular. Abra aí Mateus capítulo 4, versículo 12 a 25, vai dizer o seguinte: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz.
Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Vamos pensar um pouco a respeito desse tema, de ser como Jesus significa anunciar a todos a mensagem de Cristo. E tendo já como base esse texto, eu quero pensar com você e começar dizendo que a missão de Jesus na terra foi trazer a todos uma mensagem. E é importante afirmar que esta mensagem sempre foi inclusiva, destinada a todos os homens, independente de sua cultura, raça, status social e religião. A mensagem de Jesus é uma mensagem que ela vem alcançar a todos. Ela não é uma mensagem exclusiva para o judeu, muito pelo contrário. Jesus vem com a mensagem para alcançar a todos os povos. O texto de Mateus, que nós lemos, ele é muito enfático a respeito disso. E a grande realidade que nós podemos perceber é que a mensagem de Jesus ela não é uma nova fórmula, não é uma nova lei, não é novas ideias, não é simplesmente uma coisa qualquer, mas é algo que vem do coração de Deus para a humanidade. A mensagem de Jesus é a luz dissipando as trevas, é a paz onde havia guerra, é a esperança onde não havia mais esperança nenhuma, é a alegria chegando onde havia a tristeza. A mensagem de Jesus é a boa nova. O Evangelho significa as boas novas. Então, quando nós falamos que é o Evangelho de Jesus Cristo, são as boas novas de Jesus Cristo. E Jesus, então, quando ele chega com a sua mensagem, ele chega anunciando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É interessante a gente observar que essa mensagem que Jesus vai trazer, ela é única. Isso é muito singular, porque muitas pessoas naquela época já haviam escutado várias palavras, já haviam escutado alguns pensadores, já haviam escutado de repente alguns doutores da lei, mas nenhuma mensagem tinha a capacidade de fazer o que a mensagem de Jesus, o que o Evangelho de Jesus proporcionou ao homem conseguir, que era ele ter a certeza de que podia herdar um céu de glória. Então, quando Cristo chega, ele vai, de certa forma, preparar o coração das pessoas logo no início, com a primeira mensagem que ele chega, de impacto naquele momento. E quando Jesus começa a pregar, ele vai dizer a seguinte palavra: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. É importante observar que o arrependimento é a parte imediata de que o homem precisa para que essa mensagem venha ter efeito. A mensagem ela chega no coração do homem e ela vai produzir esse arrependimento. Então, quando Jesus chega, ele está praticamente preparando o coração daquele povo com essa palavra: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, até hoje, nós temos uma consciência de que, em primeiro lugar, a mensagem, quando chega ao nosso coração, ela provoca em nós um arrependimento, para que nós possamos, assim, a partir desse início, ter um crescimento em Cristo, ter uma vida nele e uma intimidade com ele. Então, essa mensagem que Jesus vem trazer, o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem de Cristo, ela é única, ela é singular, ela não é uma mensagem qualquer, ela não é uma nova fórmula de conexões e ideias ou de pensamentos de vários homens, mas muito pelo contrário, é Deus abrindo o coração dele para poder derramar para a humanidade tudo aquilo que ele tinha vontade que o homem pudesse assim alcançar diante das palavras de Jesus. Então, é a querigma de Deus, é a mensagem de Deus ao coração do homem por intermédio de Cristo. E é importante a gente também analisar logo nessa introdução
que a mensagem ela vem não para um povo simplesmente, mas a mensagem ela vem abraçar a todos. Independente de status social, independente de religião, independente de crença, independente de raça, ela vai alcançar a todos. Vai alcançar aqueles que estão doentes, como vai alcançar aqueles que estão sãos, vai alcançar homens, vai alcançar mulheres, vai alcançar crianças, vai alcançar anciãos. A mensagem de Deus que vai ser lançada na terra através do seu Filho Jesus Cristo, as boas novas do Evangelho, é a mensagem para o coração de toda a humanidade. E pensando um pouco mais a respeito do texto, nós vamos entrar um pouco aqui no contexto dessa história toda, porque Mateus ele vai trazer para nós um pouco a respeito de Jesus, né, dentro daquilo que ele procura colocar no seu livro. E é importante a gente analisar, porque o texto que nós estamos falando aqui, ele começa dizendo que quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, ele voltou para a Galileia. Então a gente vai entender que ele começa nos informando que Jesus ouviu sobre a prisão de João o Batista, aquele que estava anunciando a Jesus publicamente. É importante ressaltar aqui que João ele vem para preparar o caminho do Messias, ele vem para preparar o caminho do rei. E muitas pessoas depois chegam para João e vão perguntar se é ele o Messias. Ele vai dizer que de maneira nenhuma ele seria o Messias. Ele vai dizer que ele não estava nem na condição de desatar a sandália dos seus pés, mas muito pelo contrário. João vai ser enfático e vai dizer que ele é a voz daquele que clama no deserto, porque a pregação de João Batista era uma pregação que ecoava no deserto. Ele era uma figura diferente, era uma pessoa diferente, mas era uma pessoa que tinha a capacidade de trazer a preparação do caminho do rei. Vale ressaltar também nesse momento que quando ele fala que ele vai preparar o caminho do Messias, num simbolismo com a profecia de Isaías, para aquilo que João estava falando no momento, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho. É interessante observar que nos tempos antigos, quando um rei chegava em algum lugar, a pessoa tinha que pegar as estradas, pegar as ruas e, de certa forma, preparar aquele caminho, endireitar o caminho, tirar as pedras, tirar os buracos, para que quando a carruagem real passasse, o rei pudesse chegar com tranquilidade na cidade. João é o homem que vai fazer isso. Ele vai começar a falar sobre o arrependimento, pregar o arrependimento. Ele vai preparar o caminho, ele vai preparar o terreno do coração das pessoas, para que quando o rei chegasse, ele pudesse então realmente reinar no coração de cada homem, por intermédio da sua palavra, por intermédio do seu evangelho. Então é importante nós entendermos aqui que João era uma pessoa de expressão naquele momento. Era uma pessoa que já vinha falando a respeito do Messias, ele já vinha falando a respeito de Jesus, e ele testificava com alto e bom som que Jesus era o Filho de Deus. Ninguém fazia isso naquele momento, o que João estava fazendo, porque a sua incumbência era justamente essa. Você vai entender e vai observar que Jesus ele vai ser proclamado por João como o Cordeiro de Deus. João vai erguer a sua voz e vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir daí então, nós vamos compreender a importância de João no ministério de Jesus, a importância de João na preparação para que essa mensagem, para que esse evangelho pudesse ser pregado, pudesse ser falado. E é interessante porque o texto de Mateus ele vai dizer que Jesus ouviu que João tinha sido preso. Então vamos pensar, se João estava falando a respeito de Jesus e ele então é preso, Jesus então começa de certa forma a entender que as coisas para ele também não poderiam ficar muito boas. Nisso daí, o que ele faz? Ele vai se retirar então. A sua retirada do lugar onde ele está é necessária, a fim de que seu ministério possa ter início, porque desde cedo o perigo já estava batendo a porta de Jesus, o perigo já estava diante dele, os homens já estavam tramando de certa forma para poder calar a sua voz e também o matar. Lucas vai sustentar que sua retirada se deu a fim de que sua vida fosse preservada,
Isso está em Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 31. Porque após uma reunião na sinagoga, em que Jesus vai ser chamado, e naquela reunião ali, ele vai pegar a Bíblia, vai pegar o livro naquele momento, e ele vai ler justamente no profeta Isaías, em que ele vai dizer que ele é o Messias, que ele tem o poder, que ele tem a autoridade, e naquele instante, então, eles vão pegar e vão querer lançar a mão de Jesus para o matar. Nesse momento, a gente vai compreender que ele deixa Nazaré e passa a habitar em Cafarnaum, lugar que se tornou o seu lar por todo o seu ministério. Jesus, então, devido ao perigo, devido à prisão de João, devido ao momento em que estava vivendo naquela hora, ele deixa o lugar que ele está, ele deixa Nazaré e ele passa a habitar em Cafarnaum, lugar que se tornou o seu lar durante todo o seu ministério. Só que diante dos evangelhos que nós temos, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos conseguir compreender que dos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ele vai fazer uma pesquisa e dentro dessa pesquisa ele vai ressaltar vários eventos que outros evangelhos não têm. Marcos, ele vai escrever para um determinado povo específico, então a sua maneira de lançar a mensagem é diferente. Já Mateus, ele escreve para o judeu. Então preste atenção, porque é muito importante você compreender que toda vez que uma carta, ou que toda vez que algo era escrito para alguém, eles precisavam, de certa forma, sustentar as suas palavras. Mateus, como escreve para o judeu, e o judeu tendo uma promessa de um reino messiânico, o judeu tendo uma promessa de um Messias que viria para poder instalar um reino, para poder realizar da melhor maneira possível um governo para aquele povo, Mateus ele vai sustentar a sua palavra profeticamente, ele vai sustentar o ministério de Jesus profeticamente. E é por isso que a gente vai entender que Mateus ele faz uso das palavras de Isaías 9, versículo 1, revelando assim o cumprimento da profecia destinada a Israel cerca de 700 anos antes de Cristo. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, você vai compreender que Isaías é um dos profetas maiores, não maior por sua expressão, mas maior por suas profecias e escritos. Mas você vai compreender que Isaías ele vai profetizar cerca de 600 a 700 anos antes de Cristo, e ele vai profetizar a vinda do Messias. Isaías 9:1 vai dizer o seguinte: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. É importante a gente entender que 700 anos antes, Isaías estava proclamando uma palavra profética para um povo que estava aguardando a vinda de um rei. E aí você vai começar a analisar e vai ver que João Batista ele vem falando de um rei. E logo em seguida, então, Jesus ele vem como rei prometido para todo aquele povo. E aqui, quando Mateus escreve para o judeu que estava aguardando um reinado, o judeu que estava aguardando um rei, o judeu que estava aguardando um reino messiânico, um governo que viesse para poder libertar o povo da opressão que eles haviam vivido, Mateus então vai sustentar o seu evangelho, vai sustentar as suas palavras de forma profética. É por isso que ele vai ressaltar que a saída de Jesus, que é onde Jesus começa a pregar, o lugar que ele começa a pregar, o lugar onde vai acontecer o raiar da luz, onde vai acontecer uma novidade de vida, que são as terras de Zebulon e Naphtali, ele vai então sustentar isso profeticamente. E ele vai usar também nas suas palavras o texto de Isaías. Porque todo judeu que pegasse o manuscrito de Zaqueu, que pegasse o manuscrito de Mateus, que pegasse as palavras de Mateus e começasse a ler o Evangelho de Mateus, ele ia entender que havia uma sustentação profética para poder falar a respeito
do Messias, o qual era o Cristo. As terras de Zebulon e Naftali foram antigos assentamentos tribais, incluindo também a Galiléia, que sofreram os primeiros impactos das invasões assírias. Está lá em 2 Reis 15, 29. Mas agora se cumpre a palavra do profeta, pois é nesta região que Jesus vai habitar. A luz raiou. Aí na sua apostila, você que a tem, no lugar de Juízes, você vai ler Josué 19, versículos 10, 16, 32 e 39. Josué 19, versículos 10, 16, 32 e 39. Foi um errozinho de digitação na hora da abreviatura. Então preste atenção, quando ele fala terras de Zebulon e terras de Naftali, esse povo que andava em trevas, agora resplandeceu a luz, né? Para o povo que andava na região da sombra e da morte, a luz raiou. Que luz é essa? Essa luz é o próprio Filho de Deus, que desceu na terra e foi para essa região de Cafarnaum, proximidade ali dessas terras, para poder estar então pregando o evangelho do reino, gritando para todo o coração, para todo o ouvido: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E a partir daí, você vai começar a analisar e entender que é importante Mateus realizar isso, porque quando um judeu chegava e olhava para esse evangelho e lia essas palavras, ele já ia olhar com um olhar diferente, já ia contemplar de forma completamente diferente, porque ele ia ver que havia uma sustentação profética. E no mais um pouco aqui no contexto, né, do texto que nós lemos, você vai ver que após apresentar Jesus profeticamente, Mateus ele mostra a todos o teor da sua mensagem, a necessidade de se arrepender, pois o reino dos céus havia chegado. Na sequência do texto, Jesus vai chamar 4 homens para serem seus discípulos: Pedro, André, Tiago e João. Esses homens eles eram pescadores e, de acordo com a história, eles eram bons no que faziam. Tinham como se fosse uma companhia de pesca, era o sustento da família deles. Agora preste atenção, quando você olha para o convite de Jesus para esses homens, Jesus vai dizer: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Observe você o seguinte: os homens estavam pescando, 2 pescavam, já estavam lá lavando as suas redes, os outros 2 estavam justamente com seu pai. E é interessante que Jesus passa por 2 e os chama, passa por mais 2 e os chama. E a partir daí você vai compreender e vai entender que a Bíblia vai dizer o seguinte, que eles imediatamente deixam tudo e vão seguir a Jesus. Eu gostaria de chamar a tua atenção nessa hora para uma reflexão muito prática, para que você possa entender e compreender nesse momento, porque a grande realidade é que, a princípio, parece que esses homens não tinham tido nenhum conhecimento de Jesus, mas muito pelo contrário. O texto nos sustenta, né, em vários textos de referência que nós temos aí na apostila, vai nos sustentar que eles já tinham, de certa forma, uma intimidade com Jesus. Jesus já havia se manifestado para eles em outros momentos. Jesus não era um desconhecido para eles. Jesus não era uma pessoa que apareceu do nada e os fez o convite. Muito pelo contrário, eles já sabiam quem era Jesus. Então, naquele momento, quando Jesus chega e os faz esse convite, eles o aceitam porque eles já tinham uma intimidade com Jesus, já sabia quem ele era, já conhecia, já tinham tido uma experiência com ele, uma certa intimidade com ele, já haviam ouvido falar dele e tinham experimentado, de certa forma, um relacionamento com Jesus. A partir desse momento, no convite que Jesus faz, vinde após mim e eu os farei pescadores de homens, esse convite não é um convite simples, porque todo discípulo, quando ia seguir o seu mestre, ele tinha que ter algumas verdades no seu coração e na sua mente. Em primeiro lugar, ele tinha que abandonar tudo. A partir daquele momento, a sua vida, o seu dia, as suas horas, né, as suas noites de sono, não pertenciam mais a ele. Ele estava completamente direcionado agora a seguir o seu mestre. E quando Jesus faz esse convite para esses homens, ele os chama para ser seu discípulo. Jesus estava dizendo: eu vou ser o mestre de vocês e vocês vão ser os meus discípulos. Só que a peculiaridade que nós temos aqui é que ele vai dizer o seguinte: vinde após mim e eu os farei pescadores de homens.
Jesus não estava chamando eles para serem qualquer tipo de discípulo, para o seguir numa missão qualquer. A missão de Jesus era específica. A missão que Jesus os chama é específica. O que Jesus estava dizendo para eles era o seguinte: eu vou preparar vocês. Vocês irão recuperar homens perdidos. A prontidão dos homens aos chamados de Cristo é fruto do impacto do relacionamento que tiveram com Ele. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: eu tenho uma missão para vocês. Vem, me segue, eu os farei pescadores de homens. E nessa missão estava incluída uma frase muito importante: jamais me abandone. Então, a partir daí, você já começa a ter um entendimento que seguir a Jesus é uma vida em que você vai estar se entregando completamente a Ele para jamais o abandonar. Mateus vai terminar nesse contexto mostrando que Jesus ia por toda a Galileia e seu ministério incluía instrução, ou seja, ensino, proclamação da palavra, pregação e cura. Ele usava as sinagogas, os lugares de culto e adoração. O evangelho era as boas novas de um reino que ele veio estabelecer. É importante nós conseguirmos observar e entender que Jesus ele vai pregar para pessoas de várias classes. E ele vai usar, de acordo com cada classe daquela que ele está falando, uma figura de linguagem na qual ele tem a oportunidade de levar o evangelho, propriamente dito, as boas novas propriamente dito. E a gente vai entender que esse ensino ele vai incluir instrução, ou seja, o ensino propriamente dito. Ele vai incluir a pregação da palavra, a mudança de vida, ele vai incluir a cura, então ele vai incluir a proclamação também da palavra, da lei, do Antigo Testamento. Então tudo isso estava incluído dentro da onde? Dentro do evangelho que o Senhor Jesus estava trazendo ao coração de todo homem. Sua fama alcançou regiões além da Galileia, como a Síria, região norte, a Decápolis, uma federação de 10 cidades gregas independentes, a leste da Galileia, e ainda Jerusalém, Judéia e uma região da além do Jordão, conhecida por Pérea. O Evangelho, ele alcançou a toda aquela região. O Evangelho ele foi proclamado e teve a capacidade de alcançar todos aqueles povos. Em pouco tempo, toda a Palestina, as áreas adjacentes foram influenciadas por seu ministério. Essa mensagem é única, se renova a cada dia, alcança a todos. É a principal e mais importante mensagem que você deve anunciar. Sendo assim, quero seguir com você nesse momento 4 passos de aprimoramento para a proclamação dessa mensagem. Então, a nível de introdução, vamos recapitular um pouquinho para que você possa pegar logo aí o gancho, nós entrarmos aqui em 4 tópicos que vão abençoar a sua vida e vão trazer para você um conceito básico do que é seguir a Jesus proclamando o seu Evangelho. Vamos pensar então que desde o início nós temos que compreender que para que eu possa ser um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo, eu tenho que proclamar o seu Evangelho. O Evangelho de Jesus são as boas novas ao coração do homem. Não é uma nova fórmula, não é uma nova mensagem qualquer, mas é a querigma de Deus, é a mensagem de Deus, é Deus abrindo o coração para derramar sobre a humanidade o melhor que existe por intermédio do seu Filho Jesus. O Evangelho de Jesus ele vem como um evangelho de ensino, de instrução, de proclamação da palavra, vem pela pregação, mostrando também um pouco, e sustentando um pouco, muito do Antigo Testamento, e vem também com sinais e prodígios, que era a cura. O Evangelho de Jesus, as boas novas, ele vem para todos, vai alcançar a todos. Não importa o status social, não importa a cor, não importa a religião, não importa a idade, não importa o sexo. O Evangelho de Jesus, ele vai alcançar a toda criatura. O Evangelho de Jesus também vai ser pregado em toda aquela região, a ponto de que todas as pessoas vão conhecer quem era Jesus e o seu Evangelho. Diante disso daí, vamos lá para a nossa próxima página, tópico 1. Vamos pensar um pouco aqui agora em 4 tópicos rapidamente, já que você teve uma noção do contexto do texto que nós apresentamos, de Mateus 4, já que você teve aí uma noção dentro daquilo que nós falamos um pouco, de como o Evangelho chegou, de como Jesus começou a pregar naquele lugar,
de como foi proclamado o reino de Deus, de como foi preparado o caminho desse rei. Vamos pensar um pouco agora a respeito dessa mensagem. Que mensagem é essa? Que mensagem é o Evangelho de Cristo? Você hoje encontra vários evangelhos. Você tem o Evangelho segundo Allan Kardec, você tem o Evangelho de acordo, escreveu o Buda, você tem o Evangelho de acordo com outra, de repente, outra pessoa possa ter escrito, outra religião, mas só que a mensagem que Jesus vai trazer, ela é completamente diferente. O Evangelho de acordo com Jesus, a mensagem segundo Jesus, a boa nova, a palavra que deve ser aplicada na nossa vida. E no ponto 1 eu quero começar a pensar com você que essa mensagem, ela é uma mensagem que ela deve ser anunciada e vivida. Esse ponto 1 ele é muito enfático, ele começa a mostrar para nós que a mensagem de Cristo, ela deve ser anunciada, ela deve ser falada, mas ela deve ser vivida. E tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: pregue sempre, se necessário, use palavras. É importante a gente observar que no dia a dia, o nosso testemunho, ele tem que falar muito mais do que as nossas palavras. É importante nós falarmos, é importante nós proclamarmos o amor de Deus, é importante nós pregarmos a mensagem de Cristo, mas como discípulos de Jesus, nós temos que entender que a mensagem pregada, ela também deve ser manifestada em nossas vidas. Ela tem que ser manifestada, tem que ser transparente através do nosso testemunho. Era isso que os discípulos experimentaram. Foi isso que os discípulos experimentaram. Eles começam a caminhar com Jesus, eles começam a andar com Jesus, aquela mensagem vai surtindo efeito no coração deles, a ponto de eles começarem a serem chamados de cristãos. Atos 11, 26, de uma forma depreciativa, os homens vão olhar para os discípulos e vão chamar eles de cristãos. Foi a primeira vez porque era como se eles fossem pequenos cristos. Eles se pareciam com Jesus. Eles olhavam para aqueles homens e eles diziam assim: olha só, lá vai os cristãos, lá está indo os pequenos cristos. Então imagina que ainda de uma forma de zombaria, ainda de uma forma vexatória, eles estavam assim tentando diminuir aqueles homens, mas mal sabia eles que eles estavam engrandecendo ainda mais a conduta, a qualidade e a postura que eles estavam tendo. Por quê? Eles decidiram não simplesmente anunciar uma mensagem, mas eles decidiram viver aquela mensagem. Então é importante você observar que a mensagem de Cristo, ela tem que ser anunciada e ela tem que ser vivida a cada dia. E a maneira que nós temos de viver a mensagem de Cristo é aplicar essa mensagem a cada dia mais no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso coração, dentro da nossa casa, com a nossa família, tratando no dia a dia com aquelas pessoas que estão trabalhando com a gente, que convivem com a gente. É a maneira pela qual a gente tem de aplicar a palavra de Deus no dia a dia. O apóstolo Paulo, orientando o seu discípulo Timóteo, ele adverte em 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Mas não bastava simplesmente falar, ele também adverte Timóteo a viver como exemplo. Em 1 Timóteo 1:2 ele vai dizer: ninguém despreza a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, na pureza, no espírito e na fé. Olha só a responsabilidade de Timóteo. Paulo vai escrever para ele e vai orientar a ele o seguinte: ei, Timóteo, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Até aí parece tudo tranquilo. Você só tem que pregar, você só tem que falar. É só falar a palavra, pregue a palavra, manda a palavra neles, prega a palavra. Era o que Paulo estava dizendo. Mas olha só o que ele vai dizer, completando depois. Ele vai dizer o seguinte: ser exemplo dos fiéis. A palavra que Timóteo ia falar para a igreja não podia simplesmente ser uma palavra que não tivesse feito efeito na sua vida. Aquela palavra tinha que antes atingir o seu coração, para que pudesse atingir também o coração daquelas pessoas. Ele vai dizer:
ser exemplo dos fiéis na palavra. Se refere à maneira de falar, como se dirigir às pessoas. Um bom discípulo de Cristo que vai anunciar a sua mensagem, ele tem que saber como se dirigir às pessoas. Às vezes nós não temos a capacidade de conseguir colocar muito bem as palavras em determinado momento, e temos que saber, a hora certa de falar, temos que compreender a maneira como colocar a palavra. Então Timóteo ele vai ter essa orientação de Paulo: ei, seja o exemplo dos fiéis na palavra. Cuidado com a maneira pela qual você vai falar, na maneira pela qual você vai se dirigir às pessoas. Então, é muito importante nós observarmos isso, a maneira como nós vamos nos expressar em algum diálogo, ou quando tiver algum tipo de conflito, e a gente conseguir chegar e ser mais apaziguador o possível, para poder transmitir assim a mensagem de Cristo. Seja também o exemplo dos fiéis no trato. Está relacionado com a capacidade de interagir com todas as pessoas, demonstrando assim o amor de Cristo e sua mensagem. Hoje em dia a gente tem uma frase que se escuta muito, que é o seguinte: a pessoa que eu não consigo lidar com ela, eu prefiro deixar ela de lado. Para Timóteo isso aqui não valia. Paulo está falando com ele: ei, seja o exemplo dos fiéis no trato, porque você conseguir se dar bem com quem é tranquilo é muito fácil. Agora, tenta se dar bem com quem de repente tem alguns tipos de problema, é problemática em alguma situação. Tenta se dar bem com aquela pessoa que às vezes hoje está bem e amanhã está mais ou menos e depois está pior ainda. Então, Timóteo ele tinha que avaliar todas essas coisas porque ele estava interagindo com um grande grupo de pessoas. Então, nós também, como discípulos de Cristo, nós temos que compreender isso daqui. Essa palavra tem que falar ao nosso coração. Nós temos que ser exemplo dos fiéis na palavra, temos que ser exemplo dos fiéis no trato, saber interagir com todas as pessoas para poder mostrar por intermédio do nosso testemunho a mensagem de Cristo. No amor é ter superação, lembrando sempre do mandamento do nosso Deus. A gente tem que ter esse exemplo em nós, em que? Em amor, amando acima de tudo, na pureza. É ser envolvido pela mensagem de Cristo a ponto de ser anunciador de palavras boas, mesmo em tempos difíceis. Olha só, vai um conselho para você nesse momento. Na fase que nós estamos vivendo, essa pureza da mensagem de Cristo tem que entrar em nosso coração, porque se o Evangelho de Cristo são as boas novas de Cristo, vamos proferir coisas boas. Vamos ter em nosso coração a cada dia mais a pureza do Evangelho, a verdade do Evangelho, o amor de Deus. Enquanto existe um monte de notícia ruim chegando, vamos ser o porta-voz de coisa boa. Vamos declarar que Jesus salva, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele é o Senhor. Vamos proferir a cada dia mais o Evangelho de Jesus, uma mensagem que traz paz, uma mensagem que traz esperança, uma mensagem que revigora o fraco, uma mensagem que restaura a vida das pessoas. Vamos fazer isso. Então isso aí é o que? É ser exemplo na pureza, é se envolver de tal forma da mensagem de Jesus, a ponto de quando você abrir a tua boca para poder falar, só vai sair coisa boa. Ah, mas o país está em dificuldade, mas o mundo está em dificuldade. Mas Deus, Ele reina, Ele é soberano sobre o país, Ele é soberano sobre o mundo, Ele tem o controle de tudo nas suas mãos, Ele tem o controle na situação. Então é ser exemplo dos fiéis também na pureza, no espírito e na fé. É compreender que quando os recursos terrenos se vão, o nosso espírito deve estar firme e a nossa fé deve estar forte. Paulo tinha certeza que para Timóteo não ia ser fácil, que em alguns momentos, de repente, ele podia chegar e olhar e dizer: está difícil, está complicado, conforme também nós às vezes encontramos algumas dificuldades, mas aqui ele vai pegar e vai falar no espírito e na fé. É o que? É saber que quando o nosso recurso terreno, nós não temos mais aonde nos ancorar para poder sustentar a nossa força, nós perdemos de certa forma, às vezes, o nosso norte, a nossa direção, aí nós vamos compreender que o nosso recurso, ele é divino, o nosso espírito deve estar firme e a nossa fé deve estar forte. Então, nesse primeiro ponto, quero deixar para você uma pergunta: como a mensagem de Cristo lhe foi anunciada? Como que essa mensagem chegou para você?
como que ela chegou até a tua casa, como que ela chegou até a tua família, como que ela lhe foi anunciada. Um dia alguém chegou, pregou para você na rua, ou você assistiu pela televisão, ou de repente você foi numa igreja evangélica e ali você ouviu a mensagem de Cristo, ou desde pequeno você já teve uma conexão com essa mensagem. É a primeira pergunta que eu deixo para você, para depois você poder estar respondendo como a mensagem de Cristo lhe foi anunciada. Segundo ponto em que nós vamos entrar, e eu particularmente me empolguei muito quando estava preparando essa aula, porque a mensagem de Cristo é uma mensagem sem igual. Nós temos hoje vários livros, nós temos hoje um conhecimento muito grande, muito vasto, tanto na área da ciência, tecnologia, né, na área da biologia, em várias disciplinas nós temos um conhecimento enorme. Mas a grande realidade é que não existe mensagem tão sublime como a mensagem de Cristo, pois todo conhecimento e sabedoria humana irão perecer, mas as palavras de Jesus, elas sempre permanecerão. Mateus 24, 35. Então é importante você observar que diante de todo conhecimento humano que foi dado por Deus, nós temos que compreender que a mensagem de Cristo, ela vai permanecer para sempre. Tudo aquilo que o homem sabe, tudo aquilo que o homem tem de conhecimento, um dia vai ficar por terra, mas as palavras de Jesus, elas têm a capacidade de fazer com que o homem venha mudar a sua história. Por quê? O conhecimento humano pode fazer com que o homem venha ocupar os mais altos lugares dentro da sociedade, da nação e até no mundo. Pode levá-lo a ter autoridade, a ser respeitado, mas apenas a mensagem de Cristo tem o poder de levar o homem a viver nos céus com Deus. Marcos 16, 16. O homem pode alcançar conhecimento no mundo em que nós vivemos. O homem pode ir à lua, o homem pode alcançar os mais altos postos que ele de repente quiser conquistar. O homem pode estudar, ele pode ter vários conhecimentos, ele pode realizar as suas teorias, ele pode pensar de uma maneira, muito grande. Mas a grande realidade é que com todo o pensamento, que com toda a instrução, com todo o ensino, o homem ele nunca vai deixar de ser o que ele é. Mas a mensagem de Cristo, ela tem a capacidade de fazer com que o homem deixe de viver na terra e possa alcançar os céus. Tem o poder de levar o homem a viver nos céus com Deus. É a única mensagem que vai conseguir transformar o coração do homem, que vai conseguir mudar a maneira do homem pensar para que ele possa alcançar um céu de glória. O apóstolo Paulo se autodenomina embaixador do Evangelho de Cristo, Efésios 6, 20. Porém, o termo usado por Paulo significa aquele que vai em uma missão. Ser embaixador de Cristo é ser o representante diplomático de mais alto nível do reino de Deus na terra, proclamando a todos o Evangelho de Jesus. Então pense comigo agora num momento. Essa mensagem é uma mensagem singular, é uma mensagem sem igual. Ela tem um poder que nenhuma outra mensagem tem, porque ela tem a capacidade de fazer com que o homem venha deixar essa terra e poder habitar nos céus. Um homem que de repente não tem esperança, não tem aonde de repente depositar a sua fé, a sua credibilidade, para um homem que de repente está tudo perdido, essa mensagem chega, resgata o seu coração, restaura a sua vida e lhe dá o direito de viver nos céus com Deus. Então essa mensagem é que eu e você temos a incumbência de proclamar. É essa mensagem que eu e você temos a responsabilidade de estar anunciando. Então pense bem, se é uma mensagem singular, se é uma mensagem sem igual, olha o impacto que essa mensagem pode provocar no coração de um homem. Olha o impacto que essa mensagem pode provocar no coração de uma sociedade. Olha o impacto que essa mensagem pode provocar dentro de uma casa, dentro de uma família. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos anunciar a cada dia mais essa mensagem, para que a sociedade seja mudada, para que o mundo seja mudado, para que os corações sejam transformados e, o mais importante, para que os lugares nos céus
sejam alcançados em nome de Jesus. E aqui vai uma pergunta para você. Uma vez que essa mensagem é uma mensagem sem igual, é uma mensagem singular, é uma mensagem forte, é uma mensagem de poder, eu quero deixar uma pergunta bem pessoal, conforme foi também a primeira. Qual o impacto desta mensagem na sua história? O que essa mensagem mudou na tua história? O que ela mudou na tua vida? O que ela provocou em você? Pastor, eu escutei essa mensagem quando eu tinha 10 anos de idade. Pastor, eu ouvi essa mensagem quando eu tinha 30 anos. Pastor, eu estou escutando essa mensagem agora. E o que ela está provocando em você? O que ela está fazendo em você? O que ela mudou em você? Qual o impacto dessa mensagem na tua história? Quero dizer para você aqui rapidamente que se eu olhar para a minha vida, para dentro da minha casa e para dentro da minha família, eu tenho a capacidade de dizer que essa mensagem foi o divisor de águas na minha história, para poder fazer com que eu chegasse aonde eu cheguei, para poder fazer com que a minha família alcançasse tudo aquilo que alcançou. E eu digo aqui não de bens materiais, muito pelo contrário, mas paz no coração, prosperidade em Deus, alegria no Espírito, o amor dos céus reinando dentro da nossa casa, dentro da nossa família, compreendendo a cada dia mais o prazer e a alegria de servir a Deus e de estar na sua casa. Essa mensagem, com certeza, ela tem a capacidade de impactar e mudar a nossa história. Então eu quero que você, de repente, conte para a gente, conte para o seu discipulador qual foi o impacto dessa mensagem na tua história. Anote aí essa pergunta. Vamos lá então, terceiro ponto. Terceiro ponto aqui eu coloquei uma mensagem de confronto. A mensagem de Cristo sempre trouxe ao homem um confronto, pois não existe uma maneira na qual se aceite esta mensagem sem que ocorra uma mudança de vida. O que é confronto? Confronto é um encontro face a face. Confronto é quando de repente você vai ter que colocar os seus ideais, as suas ideias, as suas suposições, aquilo que você pensa, aquilo que você acha, você vai argumentar com alguém, você vai estar na frente de alguém e junto com essa pessoa você vai se apresentar para ela e dizer: eu sou aqui, eu estou aqui, esse sou eu. É um confronto, é face a face. E nesse confronto, essa mensagem nos leva a viver face a face com Deus, a estarmos face a face com o Criador de todas as coisas, a estarmos face a face com o nosso Pai Celestial. E é interessante que alguns homens viveram um confronto desse tipo. Você vai lembrar muito bem que Moisés viveu um confronto como esse, a ponto de Deus olhar para ele e dizer: Moisés, retira a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é uma terra santa. E ali vale ressaltar nesse momento que Moisés ele era príncipe no Egito, e como príncipe ele podia adentrar dentro do palácio com as suas sandálias e chegar diante do faraó e entrar livremente e ter acesso livre em todo lugar que ele pudesse andar dentro do Egito e no palácio real. Só que quando ele está lá no monte e que Deus chama ele agora não mais príncipe do Egito, mas servo de Deus, Deus está dizendo para ele: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. O que Deus estava querendo mostrar para ele é o seguinte: você agora está num confronto comigo. O príncipe do Egito ficou para trás. Quem está aqui é o meu servo Moisés. E eu sou dono de tudo, eu tenho o controle de tudo. Aqui quem manda sou eu. Então imagine você o conflito que Moisés vive naquela hora e o confronto que ele passa naquele momento em que ele está face a face com Deus. Davi também teve experiência como essa, de viver face a face com Deus e compreender a majestade e a grandiosidade de Deus, a ponto dele chegar e escrever salmos maravilhosos, nos quais ele vai expressar uma intimidade tremenda com Deus, a ponto dele chegar e dizer: para onde me irei da tua presença? Para onde eu fugirei do teu espírito? Se eu subir aos céus, tu estás. Se eu descer à profundeza da terra, ali também tu estás. Então, começa a observar a profundidade do confronto que essa mensagem te traz.
E no Novo Testamento você encontra Pedro, com toda a sua prepotência, muitas das vezes, com todo o seu imperativismo, né? Ele chega e vai dizer: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Essa mensagem, ela é uma mensagem de confronto. Eu acho interessante porque uma vez que você recebe essa mensagem, você não consegue ser mais a mesma pessoa. Eu acho interessante, eu escutei certa feita uma ilustração que conta. Imagine você, se de repente você está andando numa rodovia com o seu carro, e o seu carro naquele momento, então, ele fura um pneu, e você sai naquela hora e vai trocar o pneu. E quando você está terminando de levantar o carro e tira a roda, e coloca a roda novamente, e quando você vai apertar o parafuso, você observa que tem uma porquinha do parafuso lá no meio do asfalto. E você vai ali pegar aquele parafuso. E quando você volta, você não dá-se conta, e vem uma carreta de 10 toneladas e atropela você. E de repente, você, depois de ser atropelado, você se levanta e fala assim: o que é isso? O que aconteceu? Aí você pode estar pensando: mas eu estaria morto. A grande realidade é essa. A mensagem de Cristo, ela faz você morrer para a tua história, morrer para a tua vida, morrer para esse mundo, morrer para os seus valores, para passar a viver para Ele. A grande realidade é que alcançar essa mensagem, ter essa mensagem, é como se você fosse atropelado e você não conseguisse mais ser a mesma pessoa. Então não existe como nós não sermos, de certa forma, confrontados com essa mensagem, porque é um encontro de face a face. Observe você, nos exemplos que são dados, já na página número 5, que essa mensagem ela vai ocupar os mais altos lugares e também os mais baixos lugares. Ela chegou a Jairo, que era chefe da sinagoga, você conhece muito bem a história, mas chega também a Bartimeu, que é um cego à beira do caminho. E para todos esses, a ênfase sempre foi fazer o homem olhar para si e reconhecer que não tinha mais como viver do mesmo jeito. Independente da posição do homem, independente daquilo que ele tinha, daquilo que ele apresentava, independente se ele tinha dinheiro ou não, independente se ele tinha recursos ou não, independente se ele estava doente ou se ele estava são, não importava. O importante é que essa mensagem, ela vinha para realizar uma mudança naquela pessoa. Ela vinha para fazer com que a pessoa fosse realmente atropelada por Jesus, pelo Evangelho de Cristo, para que ele pudesse reconhecer que não tinha mais como viver do mesmo jeito. Lucas 19, versículo 1 ao versículo 10, vai relatar o encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos, mal visto pela sociedade, considerado por muitos um ladrão, mas quando a mensagem de Cristo o alcança, Zaqueu compreende o que vivia até aquele momento e a partir de então ele decide ser diferente. Olha só que interessante, porque aqui a gente quase que sintetiza tudo aquilo que nós olhamos até agora, porque Zaqueu não vai simplesmente ouvir a mensagem, mas ele vai aplicar a mensagem na sua vida. Essa mensagem vai ter um impacto na sua história. Essa mensagem vai ser uma mensagem de confronto, porque Zaqueu vai estar face a face com Jesus. E naquele momento ali, ele vai escutar a mensagem de Cristo e vai se arrepender. Ela é uma mensagem que vai transformar o homem de dentro para fora. Zaqueu vai ter a capacidade de ser transformado por intermédio dessa palavra, de dentro para fora. Lembra que eu falei no início que é como se você chegasse com toda a sua bagagem e colocasse diante de Deus, face a face com Ele, e mostrasse: aqui estão os meus conceitos, aqui estão os meus valores, aqui está a minha família, aqui estão as minhas raízes, eu penso desse jeito, eu sou assim, a minha história é essa. Isso é o confronto, é o que acontece com Zaqueu, só que Zaqueu ele vai romper com os seus conceitos, vai romper com os seus valores, vai romper com a sociedade, vai romper com a maneira que a sua família de repente tinha pensado algumas coisas. Ele vai, de uma certa forma, a sua maneira errada de ser, ele vai deixar tudo e vai abraçar a mensagem de Cristo, se rendendo a Ele. O confronto acontece. Face a face com Jesus e com a sua palavra, ele vai declarar: se eu tenho roubado de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais daquilo que eu tirei. Então você observe que não é mais uma mensagem
que traz uma mudança simplesmente exterior, mas uma mudança que ela se coloca de dentro para fora. Zaqueu vai se arrepender, Zaqueu vai se encontrar com Jesus, Zaqueu vai naquele momento ali deixar de ser um ladrão, Zaqueu vai naquela hora receber Jesus dentro da sua casa, e o texto ele vai terminar com Jesus dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É isso que essa mensagem faz. Ela tem a capacidade de salvar o coração do homem. Ela tem a capacidade de transformar o homem de dentro para fora. Ela tem a capacidade de mudar quem realmente nós somos. Ela tem a capacidade, teve a capacidade de transformar você, transformar a tua história, transformar a tua família, mudar a tua casa. E é isso que a cada dia mais essa mensagem tem realizado. Por isso que é importante que nós venhamos a cada dia mais a proclamar, a falar dessa mensagem de Cristo. Agora vai uma mensagem para você, uma pergunta para você nessa hora. Como você tem anunciado Jesus aos outros? Como você tem falado de Jesus? Como você tem tido a oportunidade nos dias de hoje de falar de Jesus e como você tem feito isso? Zaqueu, o texto é interessante porque ele vai dizer para nós que ele sobe numa árvore e ele vai tentar ver quem era Jesus. Eu acho muito interessante isso porque alguém falou para Zaqueu de Jesus, porque ele sabia que Jesus ia passar ali, ele sabia que era a sua última oportunidade, ele sabia que de repente ele não podia perder aquele momento, e ele vai então subir no lugar para poder ver Jesus. Então eu quero perguntar para você, como que você tem anunciado Jesus aos outros? Essa mensagem de confronto que mudou a sua vida, como que você tem anunciado essa mensagem aos outros? Anote essa pergunta para que você possa estar respondendo. Por último, tópico 4, uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança. A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. Foi essa mensagem que chegou ao coração de todos os homens quando o Senhor Jesus começou o seu ministério. O convite de Jesus foi para que todos fossem a Ele, pois então encontrariam resposta que os levariam a viver muito melhor. Para um pouquinho aqui. Quando Jesus leva a sua palavra, Ele não está levando dinheiro, Ele não está levando simplesmente alimento para o corpo, Ele não está levando simplesmente cura para a doença, mas Jesus está levando uma palavra que vai curar a alma, que vai transformar o interior do homem. Mateus 11:35 revela que a mensagem de Cristo é a força para o cansado, é disposição para aquele que não suporta a carga do dia a dia, uma mensagem de descanso, não para o corpo, mas para a alma, onde o coração pode descansar em paz, mesmo em meio às tribulações, pois a paz que Ele nos proporciona não pode ser compreendida por uma mente natural, ela excede a todo o entendimento. É interessante nós observarmos nessa palavra, porque nós vamos entender que a mensagem de Jesus, ela vai trazer para nós descanso. Mateus 11, versículo 28, vai dizer o seguinte: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Observe você que a mensagem de Jesus é uma mensagem de esperança. As pessoas estavam vivendo, de certa forma, uma vida complicada, uma vida difícil. Viviam um momento em que eles pensavam que, de repente, não iam conseguir chegar a lugar algum. Jesus, então, ele chega com uma mensagem que vai mudar o coração do homem, vai fazer a diferença naqueles homens. João 16:33 vai dizer o seguinte: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci
o mundo. Preste atenção nessa hora. Essa mensagem de esperança que Jesus traz, ela não vale simplesmente para aquele povo lá atrás. É uma mensagem que se renova a cada dia. É uma mensagem que vale também para o nosso coração. É uma mensagem atual, é uma mensagem para os nossos dias. O mundo hoje continua buscando prosperidade, continua buscando alegria, continua buscando paz, continua buscando refúgio, continua buscando socorro. E em Jesus, e nessa mensagem, nós temos a capacidade de encontrar tudo isso. A mensagem de Cristo tem a capacidade de dissipar as trevas, dar direção ao homem, saciar a fome e a sede da alma. Ela é a verdade que traz libertação. Então observe você que essa mensagem de esperança que Jesus vai trazer, ele vem trazer essa mensagem como o Messias prometido. Ele vem trazer essa mensagem como um rei que vem reinar em Israel. Ele vem trazer essa mensagem como aquele que tem a capacidade de mudar o coração do homem. Agora pense comigo, se essa mensagem é uma mensagem de esperança, ela não pode de maneira alguma ficar guardada em seu coração. Ela não pode de maneira alguma ficar escondida dentro de você, mas ela tem que ser passada para outras pessoas, ela tem que ser mostrada para outras pessoas. Então é importante nós observarmos e entendermos que Jesus, a cada dia mais, ele nos chama a anunciar essa mensagem. Nós temos que ser aquelas pessoas que vão em todo momento falar de Jesus de uma forma de trazer esperança para o homem. Temos que proclamar em todo momento uma mensagem que salva, que resgata, que muda o coração do homem, que traz cura, que traz libertação, porque é isso que Jesus vem trazer. Observe você que em todo momento Jesus ele vai dizer que o homem ele precisava de luz, mas ele vai mostrar também que ele é o quê? Ele é a luz do mundo. Ele vai mostrar que ele é o pão vivo que desce do céu. Ele vai mostrar que ele é o caminho. Ele vai mostrar que ele é a verdade, que ele é a vida. Ele vai mostrar que nele a pessoa vai conseguir ter libertação. Ele vai mostrar que em todo momento o homem consegue suportar as dificuldades da vida quando ele abraça essa mensagem. É importante você entender e avaliar que em todo instante Jesus ele vem trazer para o homem uma mudança por completo. Jesus ele vem mostrar para o homem que ele tem a capacidade de alcançar a cada dia mais a esperança nele. Eu quero pensar um pouco com você nesse momento sobre uma mensagem, antes de nós concluirmos aqui, e é uma história que ela conta que um certo homem, no Natal, ele reúne a família, que tinha juntamente com ele, que trabalhava com ele, que era o jardineiro, era a cozinheira e era a empregada. Ele chama essas pessoas e ele não tinha nenhum herdeiro, não tinha ninguém juntamente com ele. E ele vai então chegar para eles e dizer o seguinte: olha, a minha ida desse mundo está perto e eu quero deixar alguma coisa para vocês. E eu tenho aqui algo para lhes oferecer. Eu tenho uma Bíblia e eu tenho uma certa quantia em dinheiro. E eu quero que vocês escolham. Aquilo que você escolher, eu não vou ficar chateado. Se você escolher a Bíblia, tudo bem, eu vou te dar a Bíblia. Se você escolher a quantia em dinheiro, eu vou te dar a quantia em dinheiro. E ele chega então para a empregada e fala com ela: poxa, então o que você quer? E ela fala assim: eu quero que o senhor me desculpe, mas eu gosto muito de ler, mas eu estou vivendo um momento muito difícil, então eu vou preferir ficar com um envelope de dinheiro. E ele vai então e entrega o dinheiro para a empregada. E chega para a cozinheira e pergunta: e você, o que você vai querer? Olha, eu estou vivendo uma situação muito complicada, eu perdi a minha casa já tem uns anos, mas agora eu quero começar a construir minha vida novamente, e esse dinheiro vai me ajudar bastante, então eu prefiro ficar com o dinheiro. E ele então dá novamente um outro envelope de dinheiro para aquela mulher. E ele chega então para o jardineiro e pergunta: e você, o que você vai querer? Não, eu também prefiro ficar com dinheiro, porque a Bíblia eu sei que é importante, eu sei que é a palavra de Deus, eu reconheço isso, mas no momento eu careço muito dessa quantia em dinheiro, então vai me ajudar bastante para a educação dos meus filhos. E então vai e entrega um envelope de dinheiro. E havia um menino que trabalhava juntamente
também com esse senhor, muito pobre. E ele então chama esse garoto, ele já fala com ele, você com certeza vai escolher o dinheiro, estamos na véspera de Natal, você vive uma situação muito complicada, eu reconheço, e você com certeza vai querer levar para casa hoje, de repente, uma carne para o Natal, vai querer comprar um tênis novo para que você possa usar. E ele então vira para aquele menino e já estende um envelope de dinheiro para entregar para aquele garoto. E aquele menino vai falar assim, não, eu agradeço o seu envelope de dinheiro, mas eu vou ficar com a Bíblia, porque a minha mãe me ensinou que não existe tesouro maior nesse mundo que não seja a palavra de Deus. Naquela hora, então, aquele homem muito rico se surpreende, pega a Bíblia e entrega para o garoto. No meio de todos ali, então, quando o menino abre a Bíblia, está dentro dela 2 envelopes. E um deles está escrito assim, pela sua excelente escolha, você vai receber 10 vezes mais do que todos aqui receberam em dinheiro. E no outro estava escrito o seguinte, pela sua excelente escolha, pela segunda vez, você vai ser o herdeiro de todas as coisas que eu possuo. Então observe você que isso é apenas uma história, uma ilustração, mas que a gente pode trazer para o nosso coração o grande valor da palavra de Deus. Então, como conclusão nesse momento, eu quero encerrar pensando contigo que essa mensagem de Jesus, ela vem trazer a transformação à vida do homem. É uma mensagem que precisa ser anunciada, é uma mensagem que não pode ser comprada, é uma mensagem que, de maneira nenhuma, existe nada que possa superar as suas palavras. É uma mensagem que traz cura quando não existe cura, é uma mensagem que traz libertação quando as pessoas acham que já não tem mais jeito para a vida de determinadas pessoas. É uma mensagem que restaura corações, é uma mensagem que restaura casamentos, é uma mensagem que transforma lares, é uma mensagem que muda a sociedade. É a mensagem que o mundo precisa. É a mensagem que a cada dia mais eu e você precisamos. Na conclusão, nós terminamos da seguinte forma. Anunciar a mensagem de Jesus é trazer transformação à vida dos homens. É levar para todos o recurso pelo qual temos a capacidade de a cada dia podemos ter uma sociedade melhor, uma família abençoada e um mundo onde habite o amor de Deus. Somos responsáveis. Está em nossas mãos lançar a semente, arar a terra, colher os frutos. Também está em nossas mãos jogarmos o sal nessa terra e sermos o sabor também para ela. Acender as lâmpadas, sendo luz por onde quer que formos. Esta mensagem é urgente, é atual, é imprescindível, é soberana, é eterna. Esta mensagem é a mensagem de Cristo. É a mensagem que você deve anunciar. É a mensagem que você deve, a cada dia mais, estar falando. É a mensagem que deve alcançar o teu coração de uma tal forma que o leve a abaixar os teus conceitos, os teus valores, as tuas ideias e o levar a abraçar a cada dia mais a palavra de Cristo. Eu quero deixar para você aqui, nesse tópico 4, não uma pergunta, mas eu quero te pedir que você escreva uma mensagem de esperança. E se você puder escrever essa mensagem de esperança, coloque aí no seu status de celular, coloque aí no seu Facebook, bote no seu Instagram, escreva na sua Bíblia, marque o dia de hoje, mas escreva uma mensagem de esperança. Se você escrever uma mensagem de esperança, você pode escolher alguém e enviar para esse alguém, você pode mandar para o seu amigo, você pode mandar para sua mãe, para o seu pai, você pode escrever para todo mundo, você pode escrever para o mundo, para a nação, você pode escolher alguém, você pode escrever para você mesmo nessa hora, mas escreva uma mensagem de esperança, que essa mensagem venha inundar o teu coração, a tua casa, a tua família e abençoar cada dia mais você. Obrigado por esse tempo em que passamos juntos. Eu quero encerrar orando juntamente contigo nessa hora, para que essa aula, para que essa palavra venha ter guarida em teu coração, para que você venha verdadeiramente abraçar essa mensagem de Cristo e a cada dia mais proclamar essa mensagem sendo um discípulo dele. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça nesse momento. Deus, muito obrigado, porque podemos aqui, ó Deus, durante algum tempo, falar um pouco da tua palavra, que ela possa ter alcançado corações nessa hora,
que a tua mensagem, Senhor, que é singular, tua mensagem, ó Deus, que é soberana, venha ter encontrado corações nesse momento, Senhor. Capacita-nos, ó Deus, a cada dia mais para levar essa mensagem e sermos a cada dia mais verdadeiros discípulos em tua presença. Fica conosco a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado. Deus te abençoe. Uma semana aí abençoada na presença de Jesus e que essa mensagem a cada dia mais venha ser uma mensagem de força, vigor e restauração no teu coração, na tua casa, na tua família. Fica com Deus. Deus te abençoe.